Mais uma vez, graça e paz aos irmãos. Eu sempre repito, irmãos, que a gente sabe, vai chegando gente, né? Então a gente vai falando. Todos são muito bem-vindos, sempre. E que privilégio temos de estarmos juntos, nos reunirmos para adorar ao Senhor, para estarmos juntos como igreja, contemplarmos a Sua presença juntos como igreja. É tão importante isso, né, irmãos? Porque às vezes acontecem as coisas na rua, a gente vê livramentos que Deus faz, tudo com a gente, mas a gente não pode chegar e falar, oh Deus, sabe assim, no meio da rua. Porque no coração a gente faz, mas às vezes não dá para fazer lá, né? Imagina nós, que nem nós fazemos aqui, tu dá um. As pessoas vão achar que a gente é meio maluco, né? Mas esse tempo aqui é separado para que você a gente não tenha nenhuma reserva. Porque aqui nós estamos entre irmãos. É aqui que a gente chora, é aqui que a gente ri, é aqui que a gente se expressa diante da presença do Senhor. Porque a gente pode, porque o Senhor fez com que nós nos reuníssemos também com esse propósito. Aqui a gente pode se soltar. Aqui a gente não precisa ser afinado para cantar. Né? Nem ter vergonha do irmão do lado. Por quê? Porque o que importa é a minha expressão diante de Deus e junto com os meus irmãos em comunidade. Amém? Então, quando você tiver, não deixa nada entrar na sua mente, ou aquela coisa, não vou fazer, aquela vergonha. Se solte na presença do Senhor. Amém? Na presença do Senhor, onde há o Espírito do Senhor, a palavra de Deus diz que há liberdade. Amém? E agora nós vamos desfrutar um pouco mais da palavra do Senhor, e eu quero convidar os irmãos. Não quero resumo nenhum, meu Deus. Vamos lá. Vamos convidar os irmãos ao texto. Deixa eu abrir aqui de novo. Texto de João capítulo 3, versos 6 e 7, primeiramente. Quantos irmãos estão abrindo? Nós estamos neste mês olhando para a nossa escolha diária, a nossa escolha de cada dia. Partindo de um princípio de que essa escolha só pode ser feita por aqueles que são regenerados, ou seja, que são nascidos de novo. E o que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã é que nós possamos repartir e ouvir um pouco sobre esse tema, espírito e carne, carne e espírito, a partir das palavras de Jesus. Não que elas vão ter coisas diferentes do que Paulo disse, ou de qualquer outro irmão disse. Na verdade, elas corroboram para o mesmo propósito. Mas para nós olharmos e buscarmos compreender profundamente, quando Jesus estava entre os irmãos, entre nós, o que foi que ele disse, como ele usou esses termos para nosso ensino, para nossa edificação. Porque, já vou fazer um spoilerzinho, o que me parece é que muitas vezes nós não compreendemos o que ele disse sobre isso. A nossa interpretação ficou embaçada, ficou misturada com outros elementos. Então, é sempre bom nós fazermos esse exame diante da palavra do Senhor. O que foi que... Você já fez essa pergunta? O que foi que Jesus falou sobre o espírito e a carne? A carne e o espírito. Quando ele falou sobre isso, o que foi que ele disse? Então eu trouxe... Basicamente são 3 textos que Jesus cita isso, um em cada evangelho. Vamos ler os 3 textos primeiro e depois nós vamos caminhar juntos, tá bom? João 3, 6, 7 diz assim. João 3, capítulo 3, verso 6. Isso. Olha o que Jesus disse. O que é nascido da carne
é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O segundo texto que nós vamos olhar, ainda no Evangelho segundo João, é no capítulo 6, verso 63. João 6, verso 63. Jesus diz assim: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho dito, ou que eu lhes tenho falado, são Espírito e são vida. Terceiro e último texto, nós vamos ver em Mateus, capítulo 26, verso 41. Mateus 26, verso 41. E também esse mesmo texto está em Marcos 14, 33 a 38. Depois você pode olhar lá, mas é o mesmo texto. Mateus 26, 41. Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar? Pai bendito, estamos na tua presença e é nela que nós vamos permanecer, Senhor. E clamamos que a ação do teu Espírito Santo, que é aquele que nos guiaria em toda a verdade, e é o que nos guia em toda a verdade, segundo a tua promessa, e que nos faz lembrar das tuas palavras e guardá-las, que ele cumpra a sua obra em nós, que se manifeste em nós, cumpra-se em nós, como a tua palavra diz nesta manhã. Nós cremos, Senhor, que isto é algo que o Senhor deu para nós, porque o Senhor nos deu o teu Espírito para que pudéssemos compreender o que nos foi dado gratuitamente por Deus. Manifesta, Senhor, a tua vontade nesta manhã, no nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Vamos lá para o primeiro texto, João capítulo 3, verso 6 e 7. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Nós temos caminhado nesse sentido, e eu não vou me demorar nesse local, porque isso para a gente aqui já está sendo algo que nós temos falado. Nesse texto, volta no 6, Fê, por favor, verso 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Essas duas realidades não se chocam e elas não mudarão. São palavras de Jesus. Quando ele diz algo, é assim que é. Nós precisamos compreender como isso se dá no dia a dia da nossa vida. E esse texto específico começa nos ensinando que não há vida espiritual sem novo nascimento. O nascimento da carne é aquele nascimento que todos nós passamos, né? Que é o nascimento dos nossos pais, né? O texto, no verbo original, o que é nascido, na verdade o que é nascido da carne. Ou seja, não é que eu nasci.
ou que eu fiz algo para nascer. Já viram isso, né? Eu sou nascido de minha mãe. Isso é o nascimento da carne. E ele fala assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, também não é algo que eu possa produzir, mas é algo que foi feito por Deus. Assim como meu nascimento natural não tive nenhum controle, eu sou nascido de minha mãe, o nascimento espiritual também eu não tenho nenhum controle. Eu sou nascido do Espírito, e você também, se você crê em Jesus. Por que é importante ser nascido de novo? João 4:24. Ele fala lá, não fica admirado de eu falar que vocês precisam ser nascidos de novo. Por quê? Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem Espírito e em verdade. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, nós temos mais um dado importante. Paulo vai explicar mais ou menos como isso funciona. Olha que interessante, ele fala. 1 Coríntios 2,14. Primeira carta aos Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural, ou seja, o nascido da carne, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é nascido da carne é carne. O que ele entende? Altura, largura e profundidade. Por isso que tudo para ele é natural. Pessoas nascidas da carne e não nascidas do Espírito dizem assim: quando morrer, acabou. Não é? Já viu gente falando isso? Eu estou aqui, eu vou viver, porque quando morrer, acabou. Porque a mentalidade, o seu nascimento natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por isso que é importante nascer do Espírito para ter relação com Deus, porque o nosso Deus, ele é Espírito. Ele vive nesta dimensão espiritual. E o que é nascido da carne é carne. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Se você e eu não formos, como diz a própria palavra, né? Não vermos e não entrarmos no reino de Deus, nós não vamos ver nem enxergar o que é espiritual. Nós vamos só viver no natural. Então, é importante nascer de novo para podermos vermos e entrarmos no reino, como Jesus disse em João capítulo 3, e continua o verso 15. Porém, a pessoa espiritual, e ele está falando de alguém nascido do Espírito, julga todas as coisas. Mas ela não é julgada por ninguém. Ela tem discernimento. Ela sabe que tudo aqui que nós estamos vendo não veio do material. Veio desse espiritual. Veio desse Deus que é muito maior do que todas as coisas que foram criadas. Ele ganha uma outra dimensão de vida. Verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí? Quem é que pode instruir o Senhor? Ninguém. E nós, que somos nascidos do Espírito, nós, porém, temos a mente ou a mentalidade de Cristo para discernir as coisas.
Às vezes um grito, irmão, não é só algo natural. Às vezes tem algo por detrás daquele grito, daquela irritabilidade. Mas se eu sou só nascido da carne, gritou comigo, eu vou para cima. Oh, você está gritando por quê? Agora, se eu sou nascido de espírito, eu vou julgar o que está acontecendo. Por que essa pessoa está irritada hoje? Você começa a ampliar e começa a ver que existem outros fatores que podem estar levando àquela atitude. Mas somente os nascidos do Espírito é que podem discernir isso. Os outros já vão para cima, resolver a questão na carne, como a gente diz. Porque eles são nascidos da carne. Então, meus amados, o nascimento natural é o nascimento na carne. O que é nascido da carne é carnal, ou seja, o homem natural, como disse o texto. O nascimento espiritual é o nascimento no espírito. O que é nascido do espírito é espiritual, ou como a gente pode dizer, o homem espiritual. Os nascidos da carne são todos os que estão em Adão, primeiro homem. Os nascidos do Espírito são todos os nascidos de novo, que foram atraídos e unidos com Cristo na cruz, em sua morte, sepultamento, ressurreição, e estes estão em Jesus Cristo, o que a Bíblia chama de o último Adão. Vamos olhar esse texto? 1 aos Coríntios aí, capítulo 15, verso 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, quem é o primeiro homem? Adão. Se tornou um ser vivente. Mas, quem? O último Adão é espírito. Vamos lá. Primeiro Adão, último Adão. Pergunta simples, me responda aí. Depois do último vem quem? Nenhum. É o último, não é? O primeiro Adão é aquele que a gente conhece a história no Éden. E Deus só trata com esses dois homens. O primeiro e o último. O primeiro foi formado do pó da terra. É terreno. O último é espiritual. Porque Jesus não foi gerado de José. Ele foi gerado do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele é o último Adão. E aí agora, a pergunta que nos faz é o seguinte: nós, onde nós estamos? Em Adão? O primeiro Adão? Ou no último Adão? Os que não são nascidos de novo estão no primeiro Adão. Essa é a raça deles na terra. Os que estão em Cristo estão no último Adão, Jesus. Deus só trabalha, irmãos, com esses dois homens. E aí tem uma raça que está nesse daqui e uma raça de humanidade que está aqui. E aí a pergunta é, quem é você e quem sou eu nessa história? Onde a gente está agora?
Segundo a palavra, se você está em Cristo, Cristo está em você. Você foi terreno e carnal. Você foi terreno e carnal, porque estávamos em Adão. Mas agora você é do céu. Você é espiritual. Porque você está em Cristo, em Jesus. Você não vive pela carne, ainda que a tenha, mas vive pelo Espírito, pois é filho de Deus e habitação do Espírito Santo. Se nós não abraçarmos o que a palavra de Deus diz, e pela fé, nós não podemos dizer nem que nós somos nascidos de novo, porque gente nascida de novo vive pela fé. Nós podemos conhecer Jesus, ter ouvido falar de, eu conheço Jesus. Aliás, hoje no mundo, quem é que não já ouviu falar de Jesus? Todo mundo já ouviu falar de Jesus. É muito difícil falar, não conheço Jesus. Mas não é que você conhece, a questão é se você está nele. Você está em Cristo. E se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Então, meus amados, abra aí Romanos 8, capítulo 9 a 11. Agora você é espiritual, meu irmão. Você é um ser que tem vida e vida em abundância. Porque foi isso que Jesus veio fazer. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida é vida zoe, é vida espiritual. É essa vida que a gente não tinha, que fazia com que a gente não compreendesse as coisas de Deus. Mas agora a gente a tem, porque em Cristo nós a recebemos. O texto diz assim: vós, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Próximo. Se, porém, Cristo está em vós, se, porém, Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então aqui é muito sério. Isso aqui é um discernimento de quem é nascido de novo, nascido do Espírito. Eu sei que no meu espírito, o Espírito Santo está em mim, eu tenho a nova vida de Deus, eu sou salvo, já não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, mas eu também discerno que o meu corpo está envelhecendo. Ou não está? Então, eu entendo que eu ainda estou num corpo de morte, porque, olha lá, o corpo na verdade está morto. Não está envelhecendo, irmão, todos nós estamos envelhecendo. As células não estão se renovando e virando uma coisa fantástica. Estão morrendo. E isso é resultado daquele primeiro Adão, daquela primeira queda. Porque não é só nós que estamos sofrendo com essa dimensão, mesmo sendo nascidos de novo. A criação geme. É isso que a palavra de Deus diz. A criação geme. Então, esse é um discernimento do homem espiritual. Cristo está em você? Sim. Se Cristo está em você, entenda uma coisa. O teu corpo está morto por causa do pecado. Porque o pecado, ele está condenado na carne, como Paulo diz aqui em Romanos capítulo 8 também. Ou seja, na cruz, quando Jesus foi crucificado, Deus disse assim: pecado é coisa da carne. A partir de agora você vai ficar aprisionado aí nos filhos de Deus. A sua ação vai se limitar na carne. Você está condenado a um fim. Você está vencido e condenado.
Tanto o pecado quanto a carne foram vencidas por Cristo na cruz, pela morte de Cristo. E elas estão ali. E nós, irmãos, nós fomos convertidos ao Senhor pela fé, mas nós não mudamos de corpo. Nós continuamos nessa mesma dimensão. Então nós precisamos aprender a discernir. Olha, eu tenho a vida espiritual, eu não nego isso. Mas eu também vivo numa dimensão da carne, num corpo morto, que sofre com os efeitos da tentação e do pecado. Sofre. Não está tudo bem, não. Não é mil maravilha, não. A gente tem embate. Mas isso não significa que eu não tenha vida no Espírito. Porque Paulo está dizendo, se porém Cristo está em você, e a pergunta é, Cristo está em mim? Como que eu meço se Cristo está em mim? Pelo que eu estou vendo na minha carne? Pelo que eu estou sentindo no meu corpo? Ou pelo que a palavra de Deus diz? Pela fé na palavra de Deus. Porque se não for pela fé, meu irmão, você vai viver em confusão. Porque se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito será vida. É isso que está aí? Não, o que está aí? É. Então, como que o que é morto vai ser vivificado? Porque acabamos de ver, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida. Por causa do quê? Da justiça. Que justiça é essa? Cristo crucificado. Lá está a justiça. Por isso que é tão importante nós buscarmos o Senhor compreender, ter revelação do que Cristo fez na cruz por nós, porque lá está a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós em Cristo, unidos a Ele, é a justiça de Deus. E todos os efeitos que nós temos conversado aqui. Mas se Cristo está em você, meu irmão, o corpo está morto por causa da justiça. O corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Verso 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aonde que a vida está? A vida de Deus. A vida de Deus está fora. Não, o texto está falando que a vida de Deus está aqui dentro. A partir de agora, os nascidos de novo, os nascidos do Espírito, eles ganham essa revelação. Deus não está lá no céu, num trono, esperando, olhando para baixo. Não, no templo. Ele está em nós agora. Ele habita o meu e o seu coração. E Ele é toda a vida. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida agora está dentro dos nascidos de novo. Dentro dos filhos do seu Espírito. E é por meio desse Espírito dentro de nós que Ele vai vivificar. Trazer vida diária. E aqui Ele fala até o corpo, porque a última coisa que vai acontecer é quando Jesus volta, né, na segunda vinda dele, para reinar, para novos céus e nova terra, o nosso corpo vai ser transformado. Nós vamos ter o corpo ressuscitado, igual o corpo ressuscitado de Jesus. Que não sente dor, não tem mais morte, não tem... Mas enquanto isso não acontece, nós temos que ter isso em mente. A vida de Deus está em nós. Nós precisamos agora depender desta vida. Eu entendo que nos meus membros, às vezes na minha mente, eu ainda penso algumas coisas que não estão adequadas. Porque eu estou sendo tentado na minha carne, e você começa a discernir. E isso vai me levar à morte. Mas eu não quero viver nisso, eu já não quero. Então o que eu faço? Eu vou andar
no Espírito. Como assim? Eu vou andar por meio desta vida, eu vou pedir ao Senhor, Senhor, manifesta a tua vida através de mim. Manifesta esta vida que já está em mim. Porque senão é que nem um pote de doce na geladeira. O pote de doce está lá na geladeira. Aí você fala para todo mundo, eu tenho um pote de doce lá em casa. Gostoso, hein? Pote de doce. Fechado. Você nem abriu, você está falando que está gostoso. Você não nem comeu ainda. Mas você está falando, eu tenho um pote de doce e ele está lá. Aí você fala, eu tenho um pote de doce. E ele está lá. Mas quando que você vai, de fato, desfrutar desse doce? Você abrir o pote e comer ele. Amém? E é por isso que a gente entra aqui na segunda fala de Jesus, João 6,63. Olha o que Jesus falou. O Espírito é o que vivifica. A carne, o quê? Para nada aproveita. São palavras de Jesus, irmãos. Jesus fala que o negócio não aproveita nada, eu fico com ele. Mesmo que algo tente me dizer, não, mas você pode. Olha, eu posso todas as coisas nele, naquele que me fortalece. Porque se for pela minha carne, nada aproveita. E aí ele está falando assim, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Lembra do pote? Enquanto você falar, eu tenho o pote está lá, beleza. O que vai servir? Nada. Mas o dia que você pegar o pote, abrir, comer, o que vai acontecer? Você vai provar. Você vai experimentar do doce do pote. Assim também Jesus está falando. Ó. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Andar no Espírito, viver no Espírito é viver de acordo com a voz do Espírito, a relação com o Espírito Santo, as suas palavras. O que o Senhor disse sobre isso? O que o Senhor disse sobre isso? Senhor, estou aqui numa situação. O que o Senhor disse sobre isto? Senhor, estou com dúvida nessa questão. O que o Senhor disse sobre isso? E aí o Senhor vai te dirigir na palavra. Ah, mas eu não compreendo, eu não sei onde é que está. Eu vou dizer para vocês, aqui diante de vocês está um irmão que nunca tinha aberto a Bíblia na sua vida. Mas no dia que uma mulher orou e falou assim, você crê que Deus pode falar com você através da Bíblia? Naquela hora, meu irmão, eu criei até em Papai Noel. Sabe por quê? Eu estava perdido. No fundo do poço. Eu falei, creio. Sabe aquele lá, creio, me ajuda na credulidade? Eu estava daquele jeito. E aí ela orou, fez a sua petição ali. Me deu a Bíblia e falou, abre e lê. Eu nunca tinha aberto a Bíblia, sabia onde estava. Abri e li. A partir daquele dia, a minha vida mudou. Porque Deus falou. Ele fala na Bíblia. A Bíblia não é um livro somente de conhecimento, de estudo, ou de tentar julgar as coisas de fora para ver se ela está certa. A Bíblia é um livro de relacionamento com Deus. Ah, mas eu não tenho condições de ler. Ouça.
Hoje você não pode falar e eu não posso falar nada. Eu posso pôr a Bíblia para ouvir, eu posso pôr a Bíblia para transcrever o áudio. Eu quero transcrever o áudio da Bíblia. Até você está falando da tecnologia que tem hoje. Você pode transcrever. Eu quero transcrever o que o cara falou no vídeo para eu ler de novo. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Dá para ouvir, dá para ver, dá para ler. Pelo amor de Deus. E aí sabe por que a gente não desfruta dessa nova vida e fica nessa, será que eu sou, será que eu não sou, será que eu tenho, será que eu não tenho? Porque Jesus falou, é o Espírito que vivifica. As palavras que eu tenho falado para vocês são Espírito e são vida. Mas se a gente não comer, está lá o doce na geladeira estragando. E aí, meus amados, o que Paulo diz é o mesmo que Jesus disse no Evangelho segundo João. O Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que tem, dá, sustenta a nova vida espiritual. É Ele que tem, que dá e que sustenta. Sustento mesmo, alimento da vida espiritual em nós. A carne para nada aproveita. A nossa consciência para com a carne deve ser essa. Para nada aproveita. Não é que eu não tenho carne, não é que ela não faça, não é que ela não busque fazer. Mas a minha consciência precisa ser essa. Vou fazer, vai dar ruim. Por quê? Porque não aproveita nada. Não é que ela não faça, mas tudo o que ela faz, nada é aproveitável diante de Deus. E aí, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Devemos permanecer nas palavras de Jesus, pois as palavras que ele nos tem dito são espírito e são vida. João 8, 31, 32. Olha o que é que Jesus falou para a gente que cria nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Gente que crê, eu sou gente que crê. Você é gente que crê? É para mim e para você. Ele diz assim, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você está precisando de libertação em alguma área na sua vida? Esta é a palavra para mim e para você, se você está precisando. Permaneça na palavra de Jesus. Coma, elas são espírito e são vida para nós. Porque comendo ela, nós vamos conhecer a verdade. E essa verdade da palavra de Deus vai libertar aquilo que você está tanto lutando. E eu também. Permaneça. Terceiro e último. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41 diz assim, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A gente estava aqui na EBD conversando, aí a gente pegou esse texto aí, e aí a gente lê esse texto assim, ó. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Fala se não é assim, que a maioria de nós está lendo esse texto até hoje. Vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí a gente está justificando mais as nossas quedas, porque a carne é fraca. Mas o que Jesus está dizendo aí? Vigiem e orem.
para que, quando a tentação vier, e ela vem, não caiam. E o que é vigiar e orar? Vigiar e discernir, ficar atento. Por exemplo, se alguém tem um problema com bebida alcoólica, por que o cara tem que ir lá na adega? Alguém que tem problema de concupiscência por causa da bebida, desejo desenfreado, por que ele tem que ir na adega? Quando ele está no mercado, por que ele tem que ficar passando dentro da onde está as pingas? Eu estou usando um texto, você pode aplicar isso para qualquer situação na sua vida, tá? E eu também. Mas por que você vai fazer isso? Sabe o que é isso? Não vigiar. Uma vez, meu avô foi alcoólatra. Meu avô, por parte de mãe, foi alcoólatra durante a vida inteira que eu conheci ele. Mas ele uma vez fez um voto com a mãe dele antes dela morrer e falou assim, ela estava viva ainda, lógico, não é que depois dela morta não, tá, irmãos? Ela estava bem velhinha, veio aqui para São Paulo, ele já morava no Ceará, e ela falou assim, ela foi conversar com ele, que ele estava muito mal, bebendo muito, ela foi falar para ele, falou, meu filho, não bebe mais não. Ela falou, eu só vou embora daqui e eu vou morrer em paz se você falar para mim que você não vai beber mais. Ele chegou e falou para minha avó, isso é meu avô, ele não era convertido, tá? Ele falou para minha avó assim, para minha bisavó na verdade, né? Mãe, pode ir que eu não vou beber mais. E eu não sei, não me explica porque para mim começou a obra de Deus ali, porque esse meu avô depois foi convertido e hoje está na glória com Jesus. Graças a Deus. Mas aquele dia ele tomou essa posição e fez aquilo com a avó, com a mãe dele, que ele sabia que ele não ia ver mais, e ele cumpriu aquilo. Mas o que ele fez? Você acha que ele ia lá? Ficar nos bares, na frente dos bares onde ele tomava pinga? Ele ia ficar conversando com as pessoas no bar? Não. Meu avô não era convertido, mas ele começou o quê? Vigiar. E teve um dia lá na minha casa, essa eu vou contar. Meu avô estava nesse processo, já estava limpo, acho que uns 5 anos. Limpo, maravilhoso. E na minha casa, meu pai tomava lá o aperitivo, aquelas coisas, né, que o pessoal tomava quando a gente era mais novo, né? Tinha os bar, achava bonito ter bar ping em tudo que é lugar, aquela coisa. Aquela desgraça. E aí meu pai numa festa, dia dos pais, meu pai chegou e falou pro meu avô fazer a caipirinha. Já imaginou o que minha mãe pensou nessa hora? Meu avô estava limpo há 5 anos. Meu pai, ô, seu Antônio, precisa fazer alguma coisa? Meu pai, ô, seu Antônio, faz a caipirinha lá para nós. Minha mãe quis matar meu pai, não, desculpa a palavra, mas esse foi o sentimento dela. Mas graças a Deus, o meu avô fez a caipirinha e não bebeu. E eu creio que é porque ele já estava com isso firmado no coração. Eu não vou mais beber essa desgraça. Porque eu não confio mais na minha carne. Eu sei que se eu der espaço para ela, eu volto a beber. Eu estou falando de uma pessoa que ainda não era convertida. Meu avô, graças a Deus, hoje está na glória com o Senhor porque ele se converteu no caminho, foi convertido ao Senhor, no final da sua vida. Mas ele não bebeu, porque ele vigiou. E aí é vigiar e orar. E como deve ser essa oração? Volta uns 2 versículos. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai. Primeiro você está orando a quem? Deus Todo-Poderoso, que está lá no céu, longe de mim, esperando para dar um raio na minha cabeça. Não. Meu Pai.
Paizinho, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres, Paizinho. É alguém que está disposto a se render por inteiro, porque confia no caráter do seu Pai. E a oração de Jesus aqui é para ir para a cruz, viu, irmão? O que ele foi enfrentar por nós lá é algo que nós não compreendemos. Mas ele falou, Pai, ele orou. E é esse texto depois, volta lá no 26, né? 26? Nem lembro, deixa eu ver. 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Que oração é essa? Pai, eu estou sentindo um negócio aqui, eu estou achando que isso aqui é o certo, mas Pai, não permita que eu caia em tentação. Seja feita conforme a tua vontade e não pelo que eu estou sentindo. Porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. A minha é boa, agradável e desejável. O meu desejável corrompe o que é bom e o que é agradável em mim. Por isso eu preciso da tua. E como eu sei que o Senhor é meu Pai, eu me rendo à tua vontade. Amém, meus amados? O Espírito, na verdade, está pronto. Ou seja, não tem mais nada para Jesus fazer na área espiritual que ele tenha que dar mais ou menos para mim e para você. Se eu e você somos nascidos de novo, o nosso espírito tem total capacidade e vida para vivificar o nosso ser por completo. E a carne, ela continua sujeita a esse pecado que ainda resta, a essa dimensão que ainda vivemos. Então, não dá para confiar na carne. E às vezes a gente pega uns negócios cabeludos, mas começa na sua semana a colocar coisas que são lícitas, mas que ainda são da minha e da sua carne, que estão nos atrapalhando. Coisa boa, viu? Não é coisa ruim não, mas é na carne. Não aproveita nada. Jesus falou, a gente viu. Ela é fraca porque ela não consegue vencer o pecado. Quem vence é o Espírito. Então, por isso, como Paulo disse em Gálatas 5, 25, se vocês vivem no Espírito, ou seja, nasceram de novo, têm vida espiritual, andem no Espírito. E jamais cumprireis os desejos da carne. Vamos orar? Pai bendito, esta é a tua palavra. E nós só temos que te agradecer, Senhor, porque sim, a carne é fraca. Mas nós não vivemos mais segundo a carne. Nós vivemos segundo o Espírito, porque Cristo está em nós. E nós vamos discernindo conforme a tua palavra vai dizendo, e caminhando pela fé. E despojando essas coisas que não fazem mais sentido. E sendo revestidos daquilo que o Senhor já nos deu em Cristo. Por isso, Senhor, faz-nos enxergar, Senhor, que o teu Espírito, que o Espírito que nós temos hoje, vivificado, a habitação do Senhor, é vida. E que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é mais poderosa do que a lei do pecado e da morte em nossas vidas.
E que é possível, sim. Não a impecabilidade, porque isso só se dará quando o Senhor voltar e nos der um corpo glorificado, porque aí estaremos livres da presença do pecado. Mas enquanto estamos no corpo, nesta dimensão, vivifica-nos segundo a tua palavra. Manifesta dessa vida que o Senhor já nos deu. Age em nós, Senhor. Fala conosco pelo teu Espírito em nós. E nos guia, Senhor, a este lugar de descanso, de vida e de responsabilidade. Porque o nascido de novo é responsável pelas suas escolhas. Coisa que um irregenerado não é e não vai assumir. Porque o irregenerado sempre joga a culpa para o outro e nunca assume a sua. Mas nós cremos, Senhor, e temos esperança que somos nascidos do Teu Espírito. E por isso, o Teu Espírito vivificará diariamente nosso corpo por meio do Seu Espírito que em nós habita. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós manifestareis também com Ele em glória. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Aleluia. Louvado seja